Oi pessoal, bom dia. Tudo bem? Tá dando para ouvir bem? Já vamos começar, pessoal. Meio atrasado hoje, mas não teve jeito. Vamos lá? Vamos fazer a nossa prece então inicial, né? Para a gente se preparar para analisar o estudo desta manhã. Senhor Jesus, nós rogamos o teu auxílio, o auxílio dos bons espíritos, para que estejam conosco, nos intuindo, nos amparando e nos protegendo. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão conosco neste momento, seus lares. Abençoa sua família. Que os bons espíritos possam adentrar os ambientes, levando a luz, o amor e a paz. Obrigado por tudo, Senhor. E auxilia principalmente os irmãos necessitados do plano espiritual, que possam encontrar o equilíbrio a breve tempo. Que assim seja. Ok, pessoal, vamos lá? Vamos começar, né? Vamos dar sequência ao tópico deformações, né? No capítulo 2 ainda do livro Diálogo com as Sombras, lembrando que esse livro, os capítulos são extensos, né? Cheios de tópicos. Nós estamos no tópico deformações dentro do capítulo 2, mas é que esse capítulo ele é bem extenso, tá? Acho que a imagem está meio esfumaçada, não está não? Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha aí. Ok, tá meio esquisito ainda, mas acho que vai ter que ser desse jeito, né? Vamos lá. Tá boa a imagem? É? Então vou ver aqui meu computador. Tá deformado também aqui, o capítulo da deformação. Então vamos lá, pessoal. Aqui o Hermínio Miranda, nós estamos num pedaço aqui, né, que ele fala de um dos casos mais dramáticos, né, que ele viu foi uma pessoa, um espírito, né, na reunião mediúnica, que foi induzida a se apresentar como um fauno. Eu já falei para vocês, a gente já conversou com espíritos na forma de cobra, na forma de ave, de macaco, né, vários tipos de animais, lobos, né? E aquilo é a forma de um fauno, né? Metade homem, metade animal, né? E ele se comunicou, né? A certa altura, quando ele conseguiu falar, porque geralmente eles não falam, né? Até porque um animal não fala. Então a gente tem que ir fazendo a indução hipnótica para tirá-lo, né? Nós temos que usar também a hipnose para tirá-lo da hipnose que ele foi colocado, né? Para se apresentar como um animal, né? Então nós temos que fazer o caminho inverso, até que ele consegue falar, até que ele consegue recuperar a condição de se expressar como um ser humano, né? Aí ele falou, veja, não tenho mãos e sim cascos, né? Porque é normal o médium se ver com garras, com cascos, ao invés de mãos, né? Então, isso acontece bastante, tá? Ok.
E Jesus, ele topou com personagens, né? Nos evangelhos, né? Personagens que se apresentavam quase que à maneira de animais, né? Que estavam tão obsediados, né? Que estavam tão agressivos. Por quê? Porque muitas vezes estão influenciados por verdadeiras feras no plano espiritual, né? Muitas vezes eles estão passando por obsessões, por espíritos que os estão influenciando, que estão, né, de uma forma bastante degradada, né? Por isso acaba influenciando a pessoa para atitudes bastante agressivas, violentas, descontroladas, né? Então isso acontece, né? Estivera mergulhado por séculos a fio num tenebroso antro, onde conviveu sob as mais abjetas condições subhumanas, os calabouços do plano espiritual, né? Com outros seres reduzidos a condições semelhantes à sua, e que nem mais se conscientizavam de terem sido criaturas racionais. Fora também um poderoso, aí pelo século XV na Alemanha, e deve ter cometido erros espantosos, né? Então, lá pelo século XV, né? Na Alemanha ele foi um poderoso. Porque é o que acontece, né, pessoal? Às vezes a pessoa detém poder, detém influência, inteligência, mas acaba caindo moralmente. E depois essas culpas que a gente cultiva no íntimo, né, acaba abrindo espaço para esse tipo de indução, que pode nos reter durante séculos. Tá? Por isso que a gente precisa tomar cuidado sempre com cada atitude que a gente vai tomar, para que não gere culpa, né? Para que não gere neurose, para que não gere desarmonia psíquica. Né? Nossa grande segurança é a certeza de estar fazendo o bem, é a certeza de estar fazendo o melhor, é a certeza de estar agindo de uma forma bem intencionada. E essa é a nossa maior proteção para o nosso equilíbrio mental, até mesmo orgânico, né? Dependendo do caso. Tá? Um dos companheiros do grupo forneceu-nos recursos ectoplásmicos e com nossos passes e o apoio que obtivemos através da prece, foi possível restituir-lhe a forma perispiritual de ser humano. Isso aqui é muito importante, tá? Porque aqui ele fala que um dos companheiros do grupo forneceu recursos ectoplásmicos, né? Na verdade, a gente observa que todos os participantes do grupo são fornecedores de recursos ectoplásmicos, até porque todos nós possuímos ectoplasma. Antes a gente tinha uma visão que era assim, né? Que era a visão que somente os médiuns de efeitos físicos que eram doadores de ectoplasma, mas não é assim. Todos nós fornecemos ectoplasma. De maior ou menor qualidade, né, de características mais ou menos específicas para determinados procedimentos no plano espiritual, sim, existem certas diferenças de médium para médium. Tem médiums com características muito especiais, tá? Mas, de um modo geral, todos que estão na reunião mediúnica são fornecedores do ectoplasma. Se tiverem uma vida digna, né, se tiverem um equilíbrio suficiente, uma condição suficiente de doação dessas forças, elas serão utilizadas. Tá? Até porque isso é isso é uma das possibilidades que faz da reunião mediúnica a reunião mais terapêutica que tem na casa espírita. Tá? É a possibilidade da gente fornecer esse material num ambiente equilibrado, num ambiente protegido, num ambiente mais harmonizado, onde nós podemos estudar, nós podemos exteriorizar essas forças, eliminando o excedente de forças ectoplásmicas que nós possuímos. Isso é extremamente importante, nós doarmos o excedente. Alexandre, mas como é que eu sei o que é o excedente, o que é o necessário? Nós não sabemos, quem sabe são os espíritos amigos. Tá?
Eles é que vão extrair de nós o coeficiente necessário, vão extrair da quantia necessária de ectoplasma para que nós nos harmonizemos. Por quê? Porque o acúmulo dessa força ectoplásmica costuma causar situações ruins para nós aqui na Terra. O acúmulo da força mediúnica causa somatizações no corpo físico, produção de tumores, alergias, problemas respiratórios, rinites, inflamações, tá? Além de nos tornar mais sensíveis mediunicamente, muito mais sensíveis, muito mais emotivos, hiperemotivos. Onde a gente vai, a gente está sentindo as presenças, os ambientes, né? Fica mais fácil dos espíritos nos influenciarem, e geralmente para o mal, porque, né, a gente tem que aprimorar a sintonia que a gente estabelece, né? Vocês entendem? Então, os participantes das reuniões mediúnicas, eles têm essa vantagem. Eles começam a doar ectoplasma, né, que é utilizado no trabalho de enfermagem no plano espiritual, durante as reuniões, né? Recuperação de deformações, mutilações, né? Doenças que as pessoas trazem da morte, né, do plano material para o plano espiritual. Tudo isso encontra apoio nessa energia ectoplásmica, né, que todos nós doamos. A gente vê claramente isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Quando o Albano Metelo, que é um palestrante no plano espiritual, ele fala que, e não é só o ser humano não, os animais também. Os animais também têm ectoplasma. Só que essa substância, essa energia vital, ela assumiu uma característica mais sublimada no ser humano, uma característica mais especializada no ser humano, tá? Inclusive as plantas também, né? Esse fluido vital a gente pode extrair das plantas e ajuda muito, tá? Ok? Então vamos lá. Então, um dos elementos, ele fala aqui, né, doou recursos ectoplásmicos e com os passes e o apoio do grupo, né, obtivemos, através da prece, foi possível restituir-lhe a forma perispiritual de ser humano. Alcançado esse ponto, um dos benfeitores presentes informou-nos do seu nome, pois ele não sabia quem era. Retomada sua identidade, caiu numa crise de choro comovedor e teve um impulso de generosidade, lamentando não ter condições de volver sobre seus passos para salvar os companheiros que continuavam retidos nas medonhas masmorras de onde conseguiram resgatá-lo. Tá? Então ele, à medida que ele foi voltando à forma humana, e nós podemos fazer isso induzindo ele a enxergar, os espíritos amigos vão mostrando a imagem dele como ele era, né? E a gente vai induzindo, olha como você é, essa é a sua realidade, veja a sua imagem. E ele vai lembrando quem ele é, e nós vamos induzindo ele a retornar a essa imagem que ele tinha, né? Então, aí o perispírito, que é mais plástico, que é mais moldável ao pensamento nosso, né? É mais moldável do que o corpo, né? O perispírito é mais maleável. Aí o perispírito já vai mudando a sua forma, né? É lógico que a mudança definitiva, a harmonização com o seu perispírito, né? Tudo isso vai ser motivo de um tratamento, né? Vai exigir um longo período de restabelecimento, tá? Mas é importante já esse primeiro passo que é dado, né? Tivemos, certa ocasião, um doloroso caso de licantropia. Licantropia é quando o espírito se apresenta na forma específica de lobo, tá? Na forma específica de lobo. Então a gente costuma chamar de licantropia, certo? Diz
diz que o Nabucodonosor, né, ele terminou a existência dele, aquele rei da Síria, né? Acho que é da Síria, né? Ou da Babilônia. Não me lembro agora, acho que é da Babilônia, né? Nabucodonosor, né? Ele teria terminado os dias dele à maneira de um lobo, tá? À maneira de um lobo. Certamente foi um processo esquizofrênico, e é comum dentro do processo esquizofrênico a pessoa assumir, em casos avançados, assumir posturas de animais, por exemplo, né? Tem até aquele filme chamado Bird, né? Pássaro, né? Em que um esquizofrênico fica o tempo todo em cima da cama, né? No pé da cama, assim, numa posição como se fosse um pássaro ali que está empoleirado, né? É muito interessante. Eles ficam numa posição que seria impossível para qualquer outra pessoa ficar muito tempo. Eles conseguem ficar, né? Diz que Nabucodonosor terminou os dias dele à maneira de um lobo, né? Isso a história registra, tá? Então, os fenômenos de licantropia, né? Vamos ver aqui. Ao apresentar-se incorporado no médium, o espírito não consegue articular nenhuma palavra. Inteiramente animalizado, sabe apenas rosnar, esforçando-se por me morder. Embora o médium se mantenha sentado, ele investe contra mim, procurando atingir-me com as mãos dobradas, como se fossem patas, e de vez em quando ameaça outro componente do grupo. Lembro-me de vagas cenas de atividades em desdobramento noturno, quando resgatamos de sinistra região das trevas um ser vivo, em estado de vigília, um ser vivo que em estado de vigília não consegui caracterizar. Bom, então aqui o caso de licantropia, né? Essa coisa de avançar sobre os participantes do grupo, é lógico que o médium ele precisa ter muito autocontrole, né? Muito autocontrole e também o próprio plano espiritual, a equipe de espíritos amigos vai ajudar a manter o controle necessário, né? Porque às vezes o médium ele precisa de um apoio adicional da equipe espiritual, né? Quase sempre, né? Precisa de um apoio adicional dos espíritos amigos e do grupo encarnado também, tá? Além de contar, é claro, com seu próprio controle, ok? Mas aí nós temos dependendo do caso, dependendo da gravidade, né? Aí nós temos um apoio maior para conter as manifestações do espírito, tá? Um médium desequilibrado, ele poderia fazer um estrago, né? Você pega um médium agressivo, um médium descontrolado, e você junta com uma fera dessa, né, no plano espiritual. É por isso que acontece em determinados ambientes desequilibrados, pessoas agredirem outras pessoas, até matarem em determinadas circunstâncias. Por quê? Porque tratam-se de médiuns e não sabem que são médiuns, desequilibrados, deseducados, né? E às vezes acompanhados de verdadeiras feras do plano espiritual. Às vezes a pessoa entra num transe mediúnico, nem sabe que é médium e comete os maiores absurdos, né, em termos de atitude, de agressividade. Tá? Tem muito disso acontecendo por aí, pessoal. Por isso que é importante, né, nós divulgarmos os conceitos sobre a mediunidade, né, além casa espírita. Né, sairmos das quatro paredes da casa espírita, divulgarmos mais as questões da mediunidade, as características da mediunidade, também as necessidades de autocontrole, de conhecimento, até para que muitos médiuns que estão por aí
se motivem a buscar a casa espírita, se motivem a buscar o conhecimento, se motivem a buscar o autoencontro, né? A desobsessão, os tratamentos das casas espíritas, né? Porque a gente vê muitas pessoas se matando sob influências de espíritos, muitas pessoas matando outros sob influência de espíritos, tá? É um problema sério. A violência não é só uma questão do governo, uma questão dos órgãos oficiais, dos bolsões de miséria, não se trata apenas disso. Essas são características também do problema que a gente vive em termos de saúde pública, em termos né, de segurança pública, né? A gente vive um problema sério, só que transcende a questão de policiais, transcende, né? E passa muito pela relação que se estabelece entre encarnados e desencarnados. Os processos obsessivos que campeiam Brasil afora, mundo afora, né? Então, isso é muito importante, pessoal. Né? A gente valorizar mais essas informações e levar, né, além casa espírita, além paredes da casa espírita, né? A Madiana está dizendo aqui, bom dia, aí faz tratamento para desenvolver, porque eu tenho uma pessoa que está precisando muito de ajuda para desenvolver a mediunidade, ficaria muito grato. Então, eu moro aqui em Campina Grande, Madiana, Campina Grande, na Paraíba, tá? Às vezes vem gente de fora visitar a gente, até do exterior, pessoas que onde não tem casa espírita, às vezes estuda com a gente durante um longo período, né? E vem conhecer o nosso trabalho, sempre será bem-vindo, né? É lógico que quando se trata de desenvolver a mediunidade, que não é bem o caso desenvolver, né? Porque a mediunidade ela já existe, o que precisa é educar a mediunidade quando ela já existe, né? É educar a mediunidade, é ter mais treino, informação, autocontrole, né? São coisas que a gente vai educando o médium para que ele consiga canalizar a força mediúnica de uma forma positiva, né? Então, às vezes as pessoas acham que eu vou no centro, lá me falaram que eu vou ter que desenvolver mediunidade, como se fosse algo que eu não tivesse, que lá eu vou ter, né? Mas as pessoas já trazem a mediunidade potencial, existente, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando a pessoa a educar, né? A educar-se, né? No trato com a mediunidade, né? Então, assim, quando se trata de treinar a mediunidade, de entender a mediunidade que se tem e tal, é bom que seja no local onde a gente mora, no local onde a gente pode dar continuidade, né? Então, dependendo onde você mora, é interessante que... Você é de Campina Grande, né, Madiana? Se quiser ir na Casa Espírita, pode ir, tá? Pode levar a pessoa que está precisando, a gente conversa. Todo sábado, às 16 horas, tem palestra, passa, e depois eu faço atendimento individual, tá? Justamente para entrar em contato com o pessoal que tem mediunidade, né? Que está somatizando, que está desequilibrando, né? Então, pode levar a pessoa sim, tá? A gente vai conversar. Ok? Porque é sempre bom, né? Que seja no ambiente onde a gente mora, né? Na cidade, pelo menos, ou próximo, né? Para que a gente possa ter uma continuidade, possa fazer o processo todo de treinamento com a pessoa, tá? Ok? Então vamos lá, vamos mais um pouco aqui. Como ele não tinha condições de falar, falei eu, tentando convencê-lo de que era um ser humano e não um animal. A conversa foi longa e difícil. Sabia que, diretamente, ele ainda não tinha possibilidade de entender com clareza as palavras que eu dizia.
mas estava certo de que aos poucos se tornaria sensível às vibrações de carinho e compreensão que sustentavam aquelas palavras. Falei-lhe, pois, continuamente, por longo tempo, procurando desimantá-lo para libertá-lo do seu terrível condicionamento, né? Geralmente esses processos, pela vivência que a gente tem, eles não são demorados, tá? Geralmente eles não são demorados. São processos que ocorrem até com uma certa rapidez, né? Com o apoio do grupo, das vibrações do grupo, da indução hipnótica e tal. Até porque a gente não costuma demorar muito em cada caso, a gente faz esse processo de indução, né? E já partimos para um adormecimento do espírito, né? A gente já vai induzindo ao adormecimento para que ele registre aquelas energias saudáveis, faça a sua mudança, comece a sair daquela deformação e durma para descansar, a sonoterapia que os espíritos usam bastante, né? Então, geralmente esse processo não é demorado não, tá, pessoal? Até porque não é bom ficar muito tempo com o médium, né? Porque pode impregnar de muitas energias negativas e isso é ruim para o médium, né? Então é bom que esse tipo de comunicação seja mais objetiva, né? Mais dinâmica, que isso ajuda o médium a sofrer menos, né? Repetia-lhe que era um ser humano e não um animal, que tinha mãos e não patas, unhas e não garras. Às vezes ele tinha crises assustadoras, gargalhando, alucinado. Insistia em ferir-me com suas garras e tentou mesmo agredir-me com as duas mãos, como se tentasse obrigar-me, abrir-me o peito para arrancar-me o coração. Né? São processos muito dolorosos. São processos muito dolorosos que é preciso muita compaixão, que a gente vê muita agressividade do espírito, né? É preciso transformar essa agressividade em compaixão, em piedade, em amor, né? Em caridade, para que a gente envolva o espírito e o médium em vibrações muito amorosas, né? São casos que a gente vê frequentemente também, a aproximação de um parente, de uma mãe, né? Eu, por exemplo, quando eu estou doutrinando, é muito comum eu sentir a aproximação de um parente. É muito comum, inclusive, eu deixar que o parente fale por meu intermédio, fazendo a doutrinação, só que com aquele conteúdo mais afetivo que o parente traz. Porque a gente não tem exatamente uma ligação afetiva com o espírito. Mas o parente, né, que está vindo para ajudá-lo, tem se mostrado assim, muito eficaz, porque vem com uma energia diferente, vem com um afeto diferente, e isso toca mais profundamente o espírito. Há muitos anos que eu trabalho dessa forma, né? E a gente vem ficando mais sensível ao longo dos anos, né? Então isso foi se mostrando muito importante, principalmente em casos mais graves, tanto de irmãos deformados quanto de irmãos assim muito revoltados, né? Então a presença, a doutrinação, sentindo a presença do parente, isso aí ajuda muito a abrir o coração, abrir o sentimento desses espíritos mais endurecidos, tá? Ok, então vamos lá. Mantive calma inalterada, a despeito da profunda e dolorosa compaixão e da ternura que sentia por ele. Foi um momento que exigiu muita vigilância e enorme cobertura espiritual, para que o grupo não entrasse em pânico e não se perdesse a oportunidade de servir a um irmão tão desesperado. Não podíamos esquecer, por um minuto,
que ele não era um animal irracional, mas uma criatura humana, que se tornou temporariamente irracional em decorrência do seu terrível comprometimento ante as leis divinas, né? A gente precisa lembrar, né? A gente precisa lembrar aqui nesses momentos que, por vezes, médiuns ainda inexperientes ou médiuns ainda pouco educados em termos mediúnicos, quando recebem uma entidade assim, de uma vibração muito ruim, de uma condição moral mais inferior, até num estado animalizado e tal. Às vezes o médium, na sua inexperiência, né, e até num certo descontrole que ele tenha, ele pode fazer muito barulho. Ele pode acabar fazendo muito barulho, urrando, gritando, né? E nós sabemos que não há exatamente necessidade de fazer isso. Não há necessidade de agir. A gente vê grupos que acabam até atrapalhando outros grupos. Quando você tem uma casa espírita, por exemplo, né? Que você tem vários grupos funcionando em paralelo, em salas diferentes, às vezes até longe um do outro, mas um grupo em que os médiuns não se mostrem educados suficientemente para dar passividade. É lógico que o espírito pode falar alto, é lógico que ele pode falar em tom mais agressivo, é lógico que ele vai se caracterizar com os tormentos que ele traz, com as dores que ele traz. Mas é preciso algum limite, pessoal. O que a gente observa é que às vezes o pessoal não tem limite. E dá para ouvir uma quadra de distância, dá para ouvir às vezes de muito longe. Não há necessidade disso. Até porque o médium, a médium que dê passividade dessa forma, ela vai destrambelhar as cordas vocais. É perigoso criar até calo na corda vocal. É perigoso até para a integridade física do próprio médium, tá? Exigindo demais da garganta, das cordas vocais, né? Exigindo demais, porque o médium ele entra muito de cabeça, né? Até um espírito amigo nos falou certa vez, falou, olha, é importante não entrar muito de cabeça, senão você sai que nem arroz de terceira, você sai todo quebrado, né? Então é preciso algum limite para que nós não tenhamos essa demonstração tão assim desequilibrada, né? E altos gritos, e não há necessidade disso, tá? E isso acaba atrapalhando, é comum, né, as casas com o tempo terem outros grupos, não ficar só com um grupo. É normal, todos querem trabalhar, todos precisam trabalhar. Então é normal que se tenha vários grupos mediúnicos, às vezes no mesmo dia, porque não há possibilidade de fazer no outro dia, tá? Então nós temos que ter essa condição. Eu conheço muitos médiuns que dão comunicação de espíritos numa situação muito difícil, mas não precisa fazer esse estardalhaço todo. Não há necessidade disso, tá? Então só um alerta, né? Um alerta para os médiuns, porque o que a gente observa, infelizmente, ao longo do tempo a gente observa conversando com dirigentes, conversando com médiuns de vários grupos, tal, a gente observa o seguinte, que existe uma falsa ideia no movimento espírita, nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, na mente dos doutrinadores, dos dirigentes de reunião mediúnica, que quanto mais o médium grita, quanto mais ele esperneia, quanto mais ele urra em altos brados, é que aí o trabalho foi mais forte. Ou então que aquele médium é forte. Que aquela comunicação foi de muito necessitado, foi de uma pessoa muito necessitada. Vocês entendem? Costuma-se avaliar, costuma-se fazer uma relação direta entre o tanto que a pessoa grita e o tanto que o trabalho foi forte. Nossa, aquele trabalho é forte. Né? Se a pessoa vai numa reunião mediúnica onde os médiuns são mais equilibrados, mais educados, a pessoa vai sair falando que aquela reunião mediúnica não é muito forte, que os espíritos que atendem lá não são espíritos
muito necessitados, tá? Existe uma confusão muito grande. E o que acontece é que esse estímulo do grupo para que os médiuns ajam dessa forma faz com que mantenha esse tipo de procedimento, esse tipo de atitude dos médiuns. E até médiuns inexperientes que querem dar um ar de maior credibilidade à comunicação que estão dando, acabam exagerando às vezes no permitir manifestações dessa forma mais desequilibrada. Porque essa é a forma que as pessoas acabam acreditando mais, porque dá a impressão de uma veracidade maior quanto mais a pessoa grita. Não sei se está ficando claro para vocês, né? Só que não é assim, tá? A veracidade das comunicações não pode ser medida pela altura dos decibéis que o médium grita nas reuniões mediúnicas, tá? Isso não é sinônimo de veracidade, tá? Existe uma confusão, uma distorção que foi feita aí no modo como a gente tem lidado com a mediunidade, tá? Infelizmente eu percebo que é bastante generalizado isso, tá? E não vejo razão para isso propriamente. Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Tínhamos que falar a ele como a um irmão em crise, não a um lobo feroz. Quer dizer, a gente vai conversar com o espírito como um ser humano que ele é. Não como se estivesse falando com um lobo, né? Nós temos que lembrar que é um ser humano. E que precisa ser tratado como um ser humano. Nós temos que fazer a indução para que ele retorne ao que ele é em essência, né? Aparentemente estava em estado de inconsciência total, mas no fundo do ser, ele preserva os valores imortais do espírito, com todas as aquisições perfeitas, com todas as aquisições feitas no rosário de vidas que já tinha vivido. É quase certo que tivesse uma bagagem respeitável de conhecimentos e recursos, pois na escalada espiritual nada se perde em termos de aprendizado. É certo ainda que dívidas assim tão grandes e penosas somente podem ter sido assumidas em posições de relevo, nas quais houvesse oportunidade para oprimir o semelhante impunemente, sob a proteção de imunidades incontestáveis, né? Então aqui ele está falando do fato de que todos nós temos a presença divina dentro de nós. Então esses irmãos que se apresentam nessa forma deformada, vamos dizer assim, também têm a presença divina dentro deles. Também tem a chama divina. Só que estão temporariamente esquecidos dessa realidade. Estão temporariamente esquecidos dessa realidade. Tanto quanto qualquer pessoa que vive só a matéria, afastado de qualquer conceito de religião, de caridade, de amor ao próximo, só vive a vida material, né? Também está esquecido da sua realidade divina, né? Da sua realidade de ser filho de Deus, de ter a presença divina potencial dentro de si, com todo o conjunto de virtudes, de potencialidades, né? Então, o que a gente faz é só começar a lembrar disso para o espírito, para que ele comece a se lembrar, pelo menos, que ele é um ser humano, né? Ok. Eliana, né? Falta de estudo e disciplina mediúnica, né? Não é verdade, Eliana. A Helena, como em algumas igrejas evangélicas, de alguma forma ela teria médiuns que não admitem, sim. A mediunidade está em toda parte, né? E alguns estão dando apenas vazão, né? As energias ao descontrole, né? Ficam tomadas praticamente, né?
na hora em que se permitem, né? Estão aprendendo a lidar com a sensibilidade de uma forma ainda bastante rudimentar, né? Ok. Muito bem, vamos mais um pouquinho aqui, né? Ok. Então, assim, tudo que a gente passa, o Hermínio Miranda está lembrando a gente aqui, né? Tudo que a gente passa, mesmo em estado de licantropia, de deformação, tudo isso nós estamos registrando na nossa memória espiritual, no nosso perispírito, né? Nos arquivos do espírito imortal, nós estamos registrando tudo e tudo será importante para a nossa bagagem espiritual, para a nossa experiência espiritual. Tudo será importante, tá? É uma pena quando a gente vive situações como essa, né? Mas são situações que também para o espírito terão o seu aprendizado, certo? Nada se perde, né? É certo ainda que dívidas, isso aqui a gente já falou, né? A questão do poder, né? Que quando a gente tem um poder no relevo, né? Muitas vezes a gente comete erros clamorosos que gerarão resultados assim como esses que a gente está vendo. Invariavelmente, a falta cometida sacrifica e martiriza muitos irmãos, que julgamos meros instrumentos do nosso gozo e poder. Ademais, é preciso lembrar que o reajuste nunca é desproporcional à gravidade da pena, e a pena é sempre compatível com o grau de consciência com o qual praticamos a falta. Então vamos analisar um ponto aqui importante, né? Veja bem, pessoal, quando nós temos poder, quando nós temos muita influência, quando nós temos assim uma condição diferenciada de inteligência, de relevo social, né? O que acontece? Às vezes, quando nós não temos moralidade, ou quando nos deixamos desequilibrar, prejudicando muita gente, o que acontece? Essas pessoas, à medida que elas vão desencarnando, muitas delas vão entrando em processos de ódio contra nós, tá? De acusação, vão procurar órgãos competentes no plano espiritual, só que esses órgãos competentes aqui na região do umbral, tá? Então essas pessoas que desencarnam desequilibradas, enraivecidas, trazendo ódio contra nós, porque nós prejudicamos essas pessoas, e às vezes nós prejudicamos muita gente, tá? Então essas pessoas vão desencarnando e vão procurando falanges espirituais nas regiões umbralinas, como que prestando queixa contra nós. Eu quero fazer uma queixa. O Alexandre lá, que está encarnado lá, ele fez isso, fez aquilo, ele me prejudicou, ele me matou, ele me roubou, né? Se não fosse por causa dele, eu tinha sido feliz, eu tinha tido família, ele me tirou tudo e tal. E vai um, e vai outro, e vai outro, e vai outro reclamar. Que fica assim de reclamação lá no PROCON, lá do umbral, né? Lá no fórum lá do umbral, tá cheio de reclamação contra mim lá. Então, o que eles fazem? Eles abrem um processo, ou vários processos, em que juízes, entre aspas, né? Seres que se arrojam em juízes, em julgadores, vão analisar os casos e vão ver, realmente, o Alexandre, que ele foi perverso, ele foi sovina, ele foi, né, mau caráter. Então eles vão fazer esses processos, esses julgamentos, e vão, muito frequentemente, aplicar condenações, penas, vão condenar e vão aplicar penas para mim. E vão ficar me esperando lá. Quando eu desencarno, né, se eu prejudiquei muita gente, eu vou estar em condição bastante infeliz.
eu acabo me sintonizando com esses grupos que já estão me aguardando lá, com esses processos contra mim. E eu vou ser julgado lá, né? Vou ter penas esperando por mim nessas regiões. Vocês entendem, pessoal? É assim que funciona, é assim que o Hermínio Miranda explica, é assim que a gente vê acontecer no caso a caso. Tem muitas pessoas que estão passando por essas penas, né? Que foram estabelecidas no umbral. Alexandre, mas como é que Deus permite que essas pessoas julguem? Veja bem, pessoal, são pessoas desarmonizadas que estão sintonizadas conosco. Por quê? Porque nós nos sintonizamos com eles. Ou seja, a lei de afinidade está valendo. Se eu não tivesse afinidade nenhuma com esses grupos, se eu não tivesse feito nada de mal, eu não estaria sintonizado com eles. Entendeu? Eu não teria nada a temer. Aliás, eu nem passaria pelo umbral. Se eu não fosse uma pessoa que realmente tivesse agido de uma forma perversa, leviana, arrogante, cruel, se eu não tivesse feito nada disso, eu não caía na mão desses espíritos. Até porque somente lobos caem em armadilhas para lobos. Não é assim? Então, por isso que eu falei, né, mais no começo hoje, que somente a nossa consciência tranquila, de buscarmos o bem constantemente, de termos uma intenção boa perante as pessoas, de não agirmos de uma forma leviana, mas de uma forma caridosa, né? Somente isso nos protege. Ah, Alexandre, mas parte da minha vida eu agi dessa forma leviana, eu agi dessa forma cruel, agora eu entendo. Ótimo, você já começou a fazer a mudança em vida, né? E isso é muito importante. Ah, Alexandre, eu já matei. Então vamos trabalhar pela vida agora, né? Vamos orar, vamos tentar ajudar as pessoas, né? Então, assim, para tudo tem jeito, mas nós temos que começar o mais rápido possível a nossa mudança. Não importa o que fizemos, não importa o que passou, o que importa é que a gente mude para começar a pagar, para começar a reconstruir, a ajudar quem a gente prejudicou. Tá? E isso vai aliviando as nossas dívidas, né? Isso já vai nos predispondo a recebermos uma ajuda maior do plano espiritual no nosso reerguimento, para o nosso reerguimento, né? Então é muito importante essa boa disposição. Não adianta a gente pensar assim, Alexandre, mas agora já está tudo perdido, porque agora eu já caí mesmo, já fiz o mal, agora já foi, né? Não, pessoal, nunca está perdido, nunca, nem aqui nem no plano espiritual. Nós não podemos cair nessa armadilha desse pensamento, agora já está tudo perdido mesmo, perdido por pouco, perdido por muito. Não, isso é muito ruim, e esse pensamento mantém muitos espíritos nas regiões trevosas sem quererem mudar. Por quê? Porque eles não acreditam que é possível mudar, porque eles acham que já está perdido de tudo, eu vou ficar aqui nesse inferno eterno. E não existem infernos eternos, né? Não existem infernos eternos, não existem sofrimentos eternos, pessoal. A não ser que nós transformemos uma coisa que é passageira em uma coisa a se perpetuar ao longo do tempo. Mas aí somos nós que estamos mantendo, pela crença que nós estamos cultivando. Entendeu? À medida que você muda essa crença, não, tudo tem jeito, tudo tem saída, tudo tem forma de melhorar. Para tudo existe uma solução. E eu quero essa solução. Eu quero a melhoria, eu quero sair da obsessão, eu quero, né, mudar de vida, eu quero ajudar, eu quero me transformar. Seja aqui, seja no plano espiritual, nós temos que ter esse momento de mudança, né, de desligar ou de ligar a chavinha lá, não, eu quero mudar de vida, eu quero sair, eu quero me libertar. Tá? Quando nós fizermos essa mudança aí, né, de atitude mental, aí as coisas já começam a mudar. A gente vai encontrar dificuldade? Vamos. Porque pessoas a quem a gente prejudicou vão tentar nos puxar para baixo, vão tentar nos prejudicar, e nós vamos ter que ajudá-las, né?
Então, vamos fazer todo o processo de retorno. Se eu prejudiquei muita gente, eu vou ter que ajudar muita gente. E ainda vou ter gente tentando me puxar para baixo. É natural que aconteça assim. Eu vou ter dificuldades na minha vida, vou ter tropeços, vou ter uma série de coisas. Mas eu preciso continuar firme. Por quê? Porque esse é o caminho de volta. O caminho de afastamento do bem é um caminho que a gente faz sorrindo, dando risada, às vezes saudável, com dinheiro, com prestígio, com tudo de bom, né? Entre aspas, né? E a gente só prejudicando, só criando problemas para os outros. Só que quando nós começamos a voltar, geralmente a gente volta chorando, a gente volta dolorido, a gente volta cercado de dificuldades, a gente volta, não é? Com inúmeros desafios, né? Mas é que aí a gente está voltando, né? Geralmente quem está chorando já está melhorando, desde que o choro não seja de revolta. Quem está sofrendo, quem está chorando, já está voltando, já está colhendo os dissabores que semeou um dia, tá? Mas aí continua firme, porque isso um dia vai parar, isso um dia vai acabar, né? E o choro vai se transformar novamente num sorriso, na alegria, no bem-estar, só que agora com o equilíbrio, agora com a moralidade, agora com a experiência, agora com a prudência, agora com a caridade, não mais, né, com a leviandade que já nos caracterizou um dia, tá bom? Então é assim, né, pessoal? É assim que acontece na nossa vida, né? Todos nós passamos por isso e todos nós nos reerguemos. Precisamos nos reerguer, tá? Vamos dar uma paradinha, pessoal? Acho que nós já estamos na hora, né? Começamos um pouquinho mais tarde, mas também já estamos terminando um pouquinho mais cedo aí, né? Vamos então fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Jesus pela oportunidade, novamente, de estarmos juntos, de podermos analisar as causas dos sofrimentos, as saídas dos sofrimentos, a terapêutica espírita, a compreensão que precisamos ter um com os outros, a misericórdia que precisamos lançar mão na nossa convivência. Abençoa, Senhor, todos nós que aqui estamos e toda a espiritualidade em torno de nós, os irmãos que nos ajudam e os companheiros que estão ligados a nós para que nós os ajudemos, através da mediunidade, através da oração, através do exemplo. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, por nossa vez, ajudarmos. Obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de todos, tá? Pela participação. Um grande abraço, tá? Fiquem com Deus. E até a noite, né? Hoje à noite a gente tem estudo também do livro Nos Domínios da Mediunidade, às 8 horas, tá? Às 20 horas, ok? Um abração, até mais.